Assim vocês terão a possibilidade de, a partir da gravação, revisitarem as análises, as indicações de sucesso e fracasso ao longo dos trimestres 5 a 8, que representaram o segundo ano de operações na indústria de SETs, Sistemas de Execução de Tarefas. Esses eletroeletrônicos que vocês produzem a partir da combinação de fatores de produção. Matéria-prima, mão de obra, máquinas e equipamentos e gestão. A minha intenção é convidar os grupos do 4 ao 11 para fazerem as suas respectivas apresentações. O controle de presença hoje vai ser feito exclusivamente através da pesquisa para controle de presença, que eu já vou orientar. O material já está disponível na aula de hoje. E já vou compartilhar a tela que mostra as últimas aulas do nosso programa, para que todos tenhamos uma visão de conjunto. O quórum ainda está modesto, são 11 participantes, já são 9h19, já iniciei a gravação, então, pontualmente às 9h20, eu vou fazer uma breve apresentação da situação para a qual evoluíram as empresas ao longo desses 2 anos de operações, e em seguida passo a palavra aos apresentadores. O controle de presença hoje vai ser feito a partir da avaliação que eu vou pedir que vocês façam dos apresentadores. Então, o critério de avaliação vai se basear no seguinte: a empresa 4 irá avaliar a empresa número 5. No link correspondente, texto online, cada gestor da respectiva área funcional vai avaliar o contraparte da área funcional da empresa seguinte. Então, a 4 avalia 5, a 5 avalia 6, assim por diante, e a empresa 11 avalia 4. Como a apresentação começará com a empresa 4, então a empresa 11, por favor, fique a postos, que vai ser a primeira a avaliar. Ok? Somos 16 já, está aumentando o quórum. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Tem um microfone aberto aí, eu pediria a gentileza que fechassem. Obrigado. Pronto, agora vocês veem a minha tela, que mostra as semanas de 11 a 15. A semana 11 é essa de hoje, cuja atividade central é a apresentação, vocês farão na sequência, na Assembleia Geral Ordinária, onde vocês vão tentar explicar o inexplicável. Diante da incerteza, parte das metas estabelecidas por vocês foi atingida. E outra parte não foi atingida, é justamente isso que a gente quer fazer, entender que ganhos e que perdas ocorreram e que experiências vocês incorporam no processo de aprendizagem que os prepara para uma melhor gestão futura. Então, vocês já enviaram, porque eu verifiquei, todas as apresentações neste link, baseada no roteiro que eu ofereci e que, de uma certa forma, repetia o roteiro da primeira assembleia ao final do ano 1. Era a minha expectativa implícita que vocês comparassem o desempenho do ano 2 com o ano 1 da sua empresa.
uma vez que ele representaria uma sinalização do processo de aprendizagem gerencial, do contexto e do enfrentamento da concorrência. A pesquisa para controle de presença, eu vou abrir agora e eu pedia que vocês confirmassem se visualizam a minha tela. Vocês conseguem ver a minha Sim, tela? professor. Ok, obrigado. Sim. Então, o controle de presença vai ser feito da seguinte forma. Nessa atividade individual, eu peço que cada um de vocês, durante ou ao final de cada apresentação, indique o número e o nome da sua empresa. Em seguida, indique a área de responsabilidade que você assumiu no laboratório de gestão. E a seguir, a partir da apresentação da empresa N+1, indique o número e o nome da empresa e o nome do gestor ou gestora avaliado por você. Avalie quantitativamente, atribuindo uma nota inteira de 0 a 10 e qualitativamente, justificando com base em acertos e desacertos e com base na escolha do problema de pesquisa, que, na sua opinião, pode ter sido uma boa escolha e ajudou a empresa a identificar um problema-chave naquela área funcional e, com isso, criar valor no processo de gestão. Então, eu peço que você avalie a gestão da mesma área funcional de suas responsabilidades para cada empresa que se apresentar, ok? Então, vocês devem avaliar minimamente da seguinte maneira: a empresa 4 avalia 5, e assim por diante. A 5 avalia 6, e a 11, que é a última empresa, avalia a primeira, que é a número 4, ok? Para mim, aparece que eu ainda não enviei nada porque eu não realizei essa tarefa. Então, para vocês, quando vocês clicarem em editar o documento, aí vocês vão preencher com esses dados que eu estou solicitando. O controle de presença vai ser feito com base nesta atividade. Ok? Muito bem. Na sequência, eu gostaria de voltar à tela anterior e destacar com vocês quais as atividades para as próximas semanas, né? E farei isso até que o nosso quórum esteja adequado para iniciarmos o seminário. Então, hoje é a semana 11, segunda Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. Vocês vão apresentar os problemas de pesquisa, análise de resultados T1 a T4, comparando esse resultado, esse conjunto de resultados e desempenhos com T5 a T8. Em que medida o segundo ano sinaliza uma evolução na aprendizagem em relação ao primeiro ano? Que indicadores vocês usaram para observar essa evolução? As apresentações já foram enviadas, cada equipe vai ter 7 minutos, e o tempo restante nós vamos ocupar com esse diálogo e essa interlocução. A pesquisa para controle de presença vai ser a única maneira com que faremos o registro da sua presença e participação na reunião de hoje. Na próxima semana, nós vamos investir mais tempo na orientação da pesquisa aplicada. E o objetivo da pesquisa é integrar os problemas funcionais numa perspectiva orientada para o posicionamento escolhido por vocês, tentando extrair lições de sucessos e insucessos, o que deu certo e que pode ser repetido, e o que não deu certo precisa ser entendido e evitado. Na semana 13, sexta-feira, 9 de julho, oficialmente é feriado. Então, nós realizaremos uma atividade assíncrona. Daremos sequência na tomada de decisão. Como nós temos alguns trimestres diante de nós para a tomada de decisão,
eu vou interagindo remotamente com vocês, às vezes de maneira síncrona e às vezes de maneira assíncrona, com o objetivo de oferecer no laboratório um espaço para vocês testarem as hipóteses das pesquisas e verificarem se elas de fato se confirmam ou não, e com isso aumentarem a base de dados que estarão utilizando para produzir a sua pesquisa individual. Na semana 14, nós faremos um seminário aberto de todas as pesquisas. E na semana 15, nós estaremos recebendo a versão final da sua pesquisa. Cada um de vocês terá produzido 4 páginas, entre 4 e 5 páginas, onde vocês vão abordar um problema na sua área funcional, definido um objetivo diante do problema, como enfrentar esse problema, buscar uma teoria, um modelo conceitual, um referencial teórico para utilizá-lo como ferramenta de gestão, aplicar essa ferramenta no laboratório, gerando dados primários, analisar esses dados, gerando resultados de análise e discutir os resultados, verificando se, na sua tentativa, a teoria se confirma ou a teoria é refutada. E essa discussão crítica que vai ser avaliada como atividade individual de reflexão crítica da sua participação no laboratório de gestão. Tomar decisões é um conjunto de atividades grupal. Agora, fazer a análise individual dos resultados, sejam eles positivos ou negativos, é uma leitura crítica do contexto que tem a intenção de melhor prepará-los para a gestão na carreira profissional. Na semana 15, nós faremos um seminário final, sempre visando ao aprimoramento das pesquisas, e haverá um link para vocês enviarem a última versão da sua pesquisa individual. Lembrando que, como os grupos têm líderes, é sempre importante destacar a importância do papel do líder na articulação desses esforços conjuntos. Algum comentário que vocês queiram fazer? Eu já vou começar a preparar a abertura das apresentações. E se tivermos mais tempo ao final, a gente volta a conversar sobre a sequência das atividades nas próximas semanas. Em geral, nós temos 15 semanas de reuniões em cada disciplina. Hoje é semana 11, então restam mais 4 semanas para nós bem aproveitarmos com o desenvolvimento das pesquisas, teste das hipóteses, verificação de maneiras como a teoria está sendo aplicada e pode ser aplicada de uma maneira melhor, mais precisa, mais criteriosa, que ajude a criação de valor em cada empresa. E antes de eu passar a palavra para vocês, eu vou ingressar num link que ainda não dei acesso a vocês, mas que vai mostrar o desempenho acumulado de todas as empresas. Vocês conseguem visualizar essa tela? Sim, professor. Então, aqui nós temos os trimestres, de 1 a 8, e as notas que foram atribuídas a cada empresa. Quando vocês ingressarem no link, vai haver uma apresentação que explica como é que essas notas foram atribuídas. Então, as empresas, que eram 10 empresas, foram classificadas no primeiro ao último lugar com base na TIR, taxa interna de retorno, que está sendo calculada de acordo com a fórmula que aparece no livro, se não me engano, na página 39.
A empresa que teve a maior TIR acumulada recebeu nota 10, a segunda maior TIR nota 9 e assim por diante. Até que a sexta empresa recebeu a nota 5. E como vocês podem perceber, todas as demais empresas receberam a nota mínima 5. Esse critério foi repetido no trimestre 2 e daí por diante. Nós percebemos que até o trimestre 4, os 3 robôs, NOP, POP e TOP, conseguiram se manter na liderança, com notas 10, 9 e 8. No primeiro trimestre, a empresa AgroEtop conseguiu capturar uma situação de mercado muito interessante, conseguiu ser líder em rentabilidade no primeiro, perdeu uma posição no segundo trimestre e a partir do terceiro trimestre alguma coisa fugiu ao controle que acabou entregando novamente as primeiras posições aos robôs. E ao longo das rodadas nós percebemos, por exemplo, que a Ciabot, empresa número 8, conseguiu capturar a atenção do mercado a partir do trimestre 5 e fez isso de uma maneira consistente, conquistando a primeira colocação em rentabilidade e se mantendo nessa posição até o trimestre 8. Estamos torcendo para que isso continue acontecendo, porque, afinal de contas, todos nós sabemos que os robôs pré-programados estão se limitando a repetir decisões independentemente da flutuação do ambiente econômico, desconsiderando sazonalidade, desconsiderando atividade econômica e desconsiderando flutuação do índice de preços. Então, a minha torcida é para que os gestores inteligentes, de fato, se apropriem das melhores posições, né? Coisa que ainda não está acontecendo, mas já há um esboço de conquista, de entendimento do contexto de tomar decisão, e estou torcendo para que no andamento dos próximos trimestres essa condição de superioridade se mantenha ou ainda se reforce, e que outros players consigam também se aproximar dessas primeiras posições, ok? A ideia de limitar a nota piso em nota 5 é justamente em respeito ao fato de que o jogo de empresas é um trabalho de grupo, em primeiro lugar. Então, a participação de vocês é sabidamente uma participação assimétrica. Em segundo lugar, é um processo gradual de aprendizagem. E é por isso que ele tem um peso de 35% na média final individual. E, em terceiro lugar, são decisões tomadas sob incerteza, num ambiente dinâmico e sistêmico que se modifica na medida em que a aprendizagem dos grupos evolui. Alguém fez algum comentário? Muito bem. Essa tela ela vai estar disponível para vocês ao final da aula, mas eu quis que vocês tomassem ciência dela antes de iniciarmos a apresentação, justamente para que vocês tragam essa informação ao âmbito das apresentações. Então, eu gostaria de confirmar se o grupo 4 já está a postos. Sim, professor. A gente fez o vídeo, na verdade. Tá? Se eu abrir aqui o arquivo de vocês, tem o link para o vídeo? Isso. Muito bem. O nosso vídeo ele teve um pequeno problema na hora de converter o áudio ali, a gente ficou com a voz dos Smurfs.
mas A voz tá Dá meio pra fina, entender. mas dá para entender. Ah, tá bom. Quer dizer, antes que a gente Professor, pensasse que só isso faria parte da estratégia de vocês já estão se antecipando, né? Deixa eu ver aqui, estratégias genéricas. professor, posso tirar uma dúvida rapidinha antes? Vamos lá. Estou te ouvindo, pode falar. Na pesquisa, então, é só para preencher para o grupo depois do nosso. E é para eu avaliar também um gestor do outro grupo, pode ser qualquer um. Não, não pode ser qualquer um. Você é responsável por qual área? Presidência. Pronto. Então você Ah, tá. respondeu a própria pergunta. Você vai Tá, beleza. avaliar pelo menos a empresa seguinte, né? E você pode também avaliar os demais presidentes. Agora você vai ter sempre um foco na presidência, que é a sua área de responsabilidade. Beleza. Ok? Bom, então deixa eu só colocar aqui que essa daqui se refere à empresa 4, não é isso? 4, como é que chama a empresa? Evergreen. Evergreen. Ok. Muito bem. Já vou abrir a apresentação de vocês. Imagino que o link já vai nos direcionar. Vamos confiar na qualidade do arquivo. A apresentação ela está autodirecionada? Não, você tem que abrir o Word e clicar no link. Tá, isso eu já fiz. Vocês estão vendo a tela que eu estou visualizando? Não, a gente está vendo Não. a tela em branco do simulado. Tá bom. Então eu vou mudar o meu compartilhamento de share screen. E agora? Isso, agora sim. Ela é automática ou vou ter que ativar? Tem que clicar no play ali no meio. No meio da tela ali. Aí. Eu acho que a gente Do áudio. não entrou o áudio, Aí você vê se tem alguma opção de compartilhar áudio no Zoom, eu acho, não sei. Tá, eu já estava ouvindo o áudio, mas eu te agradeço por me alertar. Eu vou retroceder aqui. E o compartilhamento de áudio eu devo procurar no Zoom, é isso? Pode ser, eu posso tentar também apresentar aqui no meu computador. Deixa eu ver aqui, correndo do breakout, lado pause do outro. recording, stop recording, meeting info disable. Quando o senhor compartilha a tela, professor, tem um botãozinho embaixo que está compartilhar o áudio também da tela. Tá, eu vou parar o compartilhamento da tela. Isso. Advanced Sharing Options. Seria esse? Share Screen. No botão de Share Screen. Share Computer esquerda, lá Sound. embaixo. Achei. Pronto. Dia, hoje a gente vai falar sobre os resultados da Evergreen, comparando o ano 1 Deu para ouvir? Deu. Ok. Vamos reiniciar, então. Bom dia, hoje a gente vai falar sobre os resultados da Evergreen, comparando o ano 1 ao ano 2. Em relação à pesquisa funcional de marketing, um problema funcional que a gente enxergou foi a queda no nosso market share. E para isso adotamos o aumento do investimento de marketing. O impacto negativo foi que a empresa não tá distribuindo dividendos por conta desse investimento, e o positivo é um ganho no market share e aumento da receita e do lucro. Em relação à área financeira,
O problema funcional que a gente encontrou foi um resultado negativo no T5, que levou a um caixa negativo e juros muito altos, o que incapacitou o investimento em marketing e pesquisa e desenvolvimento. A gente adotou como solução cortes no investimento, o impacto negativo foi esse caixa negativo e os juros altos. Além disso, o lucro e a TIR foram impactados negativamente. E no impacto positivo, os investimentos ainda tiveram um retorno, uma vez que eles foram realizados antes do T5. Sobre a área de produção, um problema funcional que a gente encontrou, dificuldade em alcançar o mercado potencial, e para isso a gente aproveitou do novo modo de produção. Negativamente, o impacto que tivemos foram gastos devidos à produção acima da capacidade, mas do lado positivo, a gente conseguiu alcançar esse mercado potencial. Agora, na parte de recursos humanos, o problema que a gente tinha é que a gente não sabia que podia usar hora extra. E aí, depois que a gente começou a implementar a hora extra, a gente eliminou o gargalo que a gente tinha na produção, já que a gente vendia tudo que produzia, mas não produzia o suficiente para atingir o mercado potencial. Próximo slide. No planejamento, a gente teve um erro muito grave no trimestre 5, que foi a falta de compra de matéria-prima prévia, já que a gente também não sabia que demorava 90 dias para chegar a matéria-prima desde a data de compra, né? E aí, a gente, infelizmente, perdeu as vendas naquele trimestre, né, já que a gente não produziu nada, mas daqui para frente a gente leva um aprendizado e esse erro não ocorreu de novo. Próximo slide. E sobre o nosso posicionamento, a gente vê que a gente está posicionado como um segmento premium, né? E a nossa produção é muito eficiente, já que a gente investiu muito em equipamento e pesquisa e desenvolvimento durante o primeiro ano. E por outro lado, a gente teve um resultado muito ruim no trimestre 5 por causa da falta de planejamento. E além disso, os investimentos altos no primeiro ano fizeram a gente ter muita despesa financeira, né? No pagamento de juros por conta do caixa negativo. Então, agora falando um pouco mais sobre os números da empresa, sobre a perspectiva mercadológica, comparando o ano 1 com o ano 2, a gente vê que enquanto no ano 1 a gente foi lentamente aumentando o preço, agregando valor ao nosso produto, no ano 2 a gente decidiu manter esse preço estável, já que ele alcançou um padrão alto em comparação com o resto do mercado. Então a gente achou que a gente poderia estabilizar o preço e focar no aumento de investimento de marketing para aumentar o mercado potencial e aproveitar mais o nosso valor. Em termos de pesquisa e desenvolvimento, o plano era lentamente investindo cada vez menos, mas o resultado ruim que a gente teve em T5 fez que a gente fizesse isso de uma maneira mais drástica, chegando a zerar o nosso investimento até o T8. E em termos de mercado potencial, a gente vê que comparando com o ano 1, ele foi crescendo, mas em resultados de T7 e o T8, a gente começa a diminuir, mesmo com o alto investimento em marketing. Em termos de produção, comparando o ano 1 com o ano 2, a gente vê que fora o trimestre 5, que teve um problema de falta de matéria-prima, nos outros trimestres a gente conseguiu aumentar a nossa produção e chegou até 100% de eficiência comparando com o nosso mercado potencial. Agora, olhando pela ótica operacional, a gente vê que a nossa produção fora o trimestre 5 aumentou consideravelmente, isso por causa do nosso novo modo de produção, que permitiu que a gente produzisse acima da capacidade de produção, como a gente vê na eficiência produtiva. Agora, pela ótica financeira, a gente vê que a gente teve o pior resultado em T5, de negativo 16%, só que a gente conseguiu recuperar isso para ter um ROI positivo nos outros trimestres. Em termos de mobilização do PL, teve uma diminuição, principalmente pelo cortes de investimentos em equipamentos, e também por causa do nosso novo método de produção, o nosso novo modo de produção, a gente não precisou mais comprar tantos equipamentos, e a gente acabou distribuindo mais dividendos do que no ano passado, por causa dos resultados positivos que a gente foi acumulando depois do T5 que a gente teve prejuízo. Agora, olhando pela ótica econômica, é que a gente compilou alguns dos indicadores que a gente já tinha mencionado, sobre a ótica mercadológica, operacional, ROI, e a gente tem o nosso TIR. Então, comparando com o ano 1, a gente vinha tendo resultados positivos, cada vez mais se aproximando de um resultado positivo, só que depois, no ano 2, em T5, a gente teve um resultado muito ruim, que fez a gente retroceder tudo que a gente tinha avançado no ano 1, só que a gente foi lentamente recuperando e no último trimestre, em T8, a gente começa a se aproximar do que a gente tinha chegado em T4 com um resultado ainda negativo, mas se aproximando a zero e possivelmente positivo no ano 3.
Eu sou o Ricardo, agora vou apresentar o futuro da empresa. A partir do nosso resultado recorde de prejuízo que nós tivemos devido ao erro de não investir nos insumos para a produção, nós precisamos agora diminuir um investimento em alguns gastos para poupar o caixa, e o nosso plano é aumentar os gastos em marketing e produção. Agora que nós conseguimos aumentar a produção acima do que foi consumido, nós identificamos que a nossa quantidade de venda está por volta de 450 mil unidades. E nós agora pretendemos aumentar isso com maior investimento em marketing. O nosso aprendizado foi que a matéria-prima demora 90 dias para ser entregue, ou seja, um trimestre, e isso impactou muito mal no nosso resultado anterior. E também a possibilidade de fazer uma maior produção com horas extras. O jogo não acabou e nunca vai acabar. O jogo sempre vai estar rodando e o mundo dá voltas, e nós conseguiremos melhorar os nossos resultados nos próximos trimestres. E muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação da empresa Evergreen. Rapidamente, por que o nome Evergreen? Queria que vocês rapidamente justificassem o nome. Qual é a ideia que vocês estão tentando transmitir com esse nome da empresa Evergreen? Acho que seria um resultado sempre positivo, né? Mas agora está mais para Everred do que Evergreen. Ah, entendi. Seria a ideia de desempenho com níveis de desempenho sempre verdes, não é isso? A empresa 5, tem algum comentário a fazer em relação à empresa 4? Uma vez são vocês que estão avaliando a empresa 4? Rapidamente, enquanto eu abro a gente vai avaliar 6, não, professor? É verdade, desculpe. A empresa 11, tem algum comentário em relação à empresa 4? Professor, eu posso comentar aqui, Guilherme do Planejamento. Eu achei muito interessante porque a gente teve o mesmo erro que a Evergreen em um dos trimestres, da falta de entendimento do lead time da compra da matéria-prima, que também impactou nossos resultados. Eu acho que o grupo, pelo menos o grupo 4, pelo que eu vi, eles conseguiram aprender bem com esse erro, e eles tiveram um erro antes que a gente. Acho que a gente teve que aprender mais para o final, eles conseguiram aprender antes que a gente, alguns trimestres antes. Eu achei isso interessante. Eu acho muito importante a sua fala para mostrar justamente que essa aprendizagem não foi exclusiva de um grupo. O entendimento do lead time, do prazo de entrega da matéria-prima, foi sendo compreendido na medida em que o andamento das decisões foi ocorrendo. Então, a gente vai notar que nas próximas apresentações esse tema poderá ser revisitado. Obrigado pela sua fala. Bom, eu estou baixando o arquivo da Mercúrio. Então, professor, a gente não conseguiu subir o vídeo. Aí a gente subiu a apresentação, mas a gente está com o link do vídeo aqui. Ah, ok. Eu vou só salvar. A gente colocou no YouTube. Vou salvar só, então, a apresentação, Mercúrio, ok. Vocês mandaram um arquivo PDF. Mandei aqui o link no chat. Se o senhor quiser abrir. Deixa eu procurar por você. Aqui está. Chat. Vamos ver se eu consigo operar. Agora eu preciso compartilhar isso, né, com vocês. Isso. Deixa ele rodar. Está fazendo o download. Dei uma pausa. Agora eu preciso voltar para a nossa tela do Zoom e compartilhar essa tela com todos. Share Computer Sound já está. Ótimo. Então, vamos em frente. Agora apresenta a empresa número 5.
pode aumentar ali nesse quadradinho, que aí chega na tela toda. Sim, com certeza. Isso. Obrigado pelo lembrete. Melhorou? Vamos lá. Bom dia para todos, nós somos o grupo 5 da empresa Mercúrio e vamos apresentar os resultados agora do segundo ano. Bem, de início a gente vai fazer um repasse rápido sobre os benchmarks que a gente usou para estruturar a empresa por os robôs top e NOP. O Robotop conseguiu acertar em todos os trimestres, mantendo a demanda e um preço elevado comparativo com os outros operadores do mercado. Mas ele manteve um cap produtivo de 415 mil unidades, que não acompanhou a demanda dele, e uma perda de market share por repetir sempre as mesmas decisões e não conseguir acompanhar as mudanças de mercado. Já o Robonop teve um grande volume de vendas também em todos os trimestres, mas a falta de competitividade em comparação de preço, em comparação com a demanda, uma perda de market share por não acompanhar as mudanças do mercado, foram grandes desacertos desse robô. Bom, sobre missão, visão e valores, a gente continuou com o mesmo enfoque, assim como o nosso modelo de negócios e também a nossa estrutura organizacional. A gente acreditou fielmente que com essa estrutura, essa missão e o nosso modelo de negócios, nós conseguiríamos atingir nossos objetivos do segundo ano. Entrando na parte da pesquisa funcional, a gente identifica em finanças problemas funcionais, um problema funcional, na verdade, que são os resultados negativos obtidos no segundo ano, que forçou a gente a mudar a nossa política de dividendos, diminuir gastos em áreas estratégicas como marketing, P&D, e aumentar investimento em equipamentos para ganhar mais capacidade de produção, o que impactou positivamente no sentido de controlar os nossos prejuízos. Falando agora sobre a área de planejamento, a gente teve um mau planejamento em relação à colocação de preços, o qual a gente não acompanhou nossas empresas competidoras, e assim a gente teve uma perda do market share a partir do segundo trimestre, e ainda por cima uma queda no lucro líquido, devido a essa não correção de preço. A gente vai agora nos próximos trimestres realinhar esse preço de acordo com a demanda do mercado, possibilitando um aumento do número de vendas, um aumento do market share da empresa e, consequentemente, do lucro líquido, mas o que também pode gerar uma estagnação do setor devido à similaridade entre os competidores. Bom, em relação ao setor de marketing, nós tivemos alguns problemas funcionais, como mencionado pela Camila e pelo Arthur. Houve uma queda no market share, então, consequentemente, uma queda no nosso lucro líquido. Assim, nossa solução adotada foi trazer um maior investimento, como fizemos no passado, no setor de marketing, a fim de aprimorar nosso branding, consequentemente, aumentar nosso market share e, assim, nossa competitividade. Com isso, acabaram se gerando dois impactos, negativo e positivo. Negativamente falando, à medida que essa medida é tomada por nós, ela necessita uma certa alocação de recursos, ou seja, ela ocasionaria um aumento de gastos que pode atrapalhar, assim, nossa divisão de dividendos. Como impacto positivo, existe um aumento gradativo da visibilidade, então garantindo assim uma maior competitividade da nossa parte, por consequência, um maior lucro. Em relação à produção, a gente não conseguiu acompanhar as flutuações de demanda nesse segundo ano. No primeiro trimestre, a gente teve uma produção adequada com estocagem, mas éramos estoque no segundo trimestre, e a partir disso não conseguimos acompanhar as mudanças do mercado. Perdemos o market share por falta de produção e, como solução adotada, iremos investir em equipamentos para tentar sanar a falta de produtos, por uma possível aumento de produção para atender a demanda reprimida. Bom, da parte do RH, a gente percebeu que existe uma certa relação complementar entre os investimentos de P&D e de investimento em mão de obra, né? Então, a gente adotou uma solução, seria mais ou menos um teste, né? A gente não quis aumentar os investimentos em mão de obra, e quis aumentar os investimentos em P&D, né? O impacto negativo disso já foi falado, a gente conseguiu um aumento do market share do lucro líquido no primeiro trimestre, o que não se sustentou nos períodos seguintes, né? E aí eu encaro isso como um impacto positivo, esses testes que foram feitos, para a gente poder organizar melhor a empresa e aumentar os investimentos em P&D e em mão de obra para os próximos períodos.
Em relação aos resultados do ano 2, a gente tem pontos fortes internos em relação ao nosso investimento em equipamentos, mão de obra e matéria-prima nos primeiros 2 trimestres do ano, o que alavancou a nossa capacidade produtiva ao seu máximo, propiciando um lucro líquido positivo e aumento do market share nesses meses, sendo que T5 ficamos em primeiro lugar em market share, porém não conseguimos sustentar esse crescimento para os 2 trimestres seguintes, por isso são pontos fracos internos, os quais a gente vai melhorar para os próximos trimestres, a partir da pesquisa feita pela área de RH e os inputs colocados através das pesquisas funcionais. Em relação à nossa estratégia mercadológica, é possível perceber que no primeiro trimestre a gente teve uma eficiência mercadológica de 100%, ela caiu nos trimestres seguintes, porém ela tem se retomado no último trimestre e é o que irá acontecer nos próximos. Em relação à nossa estratégia operacional, é possível perceber nossa eficiência em 100% no trimestre 5, como falamos anteriormente, porém houve uma queda brusca no trimestre 6, e assim, consequentemente, como a eficiência mercadológica, a gente vem recuperando esse indicador. Já a estratégia financeira, a gente terminou esses últimos 3 trimestres com a eficiência, o ROI negativo, porém ele vem diminuído de menos 3% para menos 3%, e a gente vai manter esse valor para que ele se torne positivo no próximo trimestre com as novas estratégias. Aqui uma consolidação sobre as nossas eficiências no valor econômico. Em relação aos índices de sustentabilidade, a gente manteve os mesmos já citados na outra Assembleia, devido à nossa manutenção de missão, valores e excelência, e, consequentemente, nossos indicadores de sustentabilidade. Em relação às decisões para o próximo período, a gente vai manter a estratégia que a gente falou anteriormente, que é aumentar o preço unitário e aumentar os investimentos em marketing, P&D e manutenção. Bom, o nosso objetivo era ser a empresa do grupo estratégico que a gente fazia parte com o maior market share, o terceiro de todo o setor, mas infelizmente esse objetivo não foi concretizado devido a uma alta concorrência e previsibilidade. Para o próximo ano, nós pretendemos aumentar o nosso preço e corrigir os investimentos em marketing e equipamento, para assim atingir os nossos objetivos. Muito obrigado. Queria aproveitar e pedir para a empresa 4 fazer um comentário em relação à apresentação da empresa 5. Enquanto isso, eu vou preparando... A de marketing foi também a market share do grupo 5, e eles decidiram investir mais, né? Acho que assim como a gente. Daria para você repetir? Desculpa, eu acabei interrompendo a sua fala. Não, eu digo que eu acho que, assim como a gente também teve uma queda de market share, e eles optaram por aumentar o investimento de marketing, né? Assim como a gente estava fazendo. Qual é a justificativa da empresa por se nomear Mercúrio? Não sei se vocês já mencionaram isso. Mercúrio Tecnologia. Qual é o conceito que está por trás dessa razão social? Opa, professor, tudo bem? Do nosso conceito da razão social, a gente explicou lá na última assembleia que a gente fez, mas é por conta do planeta Mercúrio, que é considerado mais rápido. Então, isso significa também que a gente estava pensando sempre nos próximos avanços e como o mundo está cada vez mais evoluindo, se atualizando, né? Cada vez mais rápido. Adaptabilidade, Exatamente. né? Agilidade e adaptabilidade. Bom, eu preparei a apresentação da empresa Six. O pessoal da Six está a postos? Oi, professor. Sim, tem um link, a gente colocou um link na primeira página. Tá, eu já localizei esse link. Então, primeiramente, eu preciso ingressar no link para depois habilitar. Já estou na minha tela. Deixa eu só retroceder aqui, expandir a tela. E agora eu vou compartilhar com todos.
Oiê, gente. Eu sou o Caio aqui, o presidente da Six SA, e hoje eu vou estar apresentando para vocês aqui. Todos estão vendo? Posso prosseguir? Sim, professor, tá ótimo. O nosso trabalho sobre o segundo ano aí das nossas operações, na Assembleia Ordinária de hoje. Passando então aí um pouquinho sobre os membros novamente, eu sou o Caio, presidente, a Aline Planejamento, a Júlia Produção, o Nicolas Marketing, o Matheus Financeiro e a Daniela Recursos Humanos. Dando uma perspectiva geral sobre a empresa, a gente busca ser referência tanto no mercado mobile como no mercado de tecnologia, e a gente é uma empresa bastante horizontal, a gente preza por uma decisão que tenha poder igual aqui dentro da empresa, então todos os membros têm poder de fala e decisões muito parecidos para que a gente consiga ter uma melhor estrutura organizacional horizontalizada. Falando agora então um pouquinho sobre os nossos resultados, é interessante notar que ao longo tanto dos semestres 5, 6, 7 e 8, nós tivemos erros bem parecidos, porém que faltou talvez um pouco de análise mais a fundo ali durante o semestre, a gente perceber e atualizar, antes de que no trimestre 7 a gente tivesse sido bastante mal. Então, basicamente, o quinto semestre já começou com uma melhor tendência de mercado, tanto quanto por causa de uma baixa sazonalidade, por não ter uma data comemorativa ali naquele período, mas um alto índice econômico. Com isso, a gente acabou optando por estar aumentando mais nosso preço, tendo visto o mercado mais consolidado que estava tendo, assim como aumentar o investimento em P&D para melhorar a qualidade do nosso produto e do marketing. Por fim, a gente também percebeu que a gente estava com uma capacidade produtiva abaixo do ideal, uma vez que a gente não estava conseguindo produzir toda a quantidade necessária que o mercado potencial atingia. Tendo isso em vista, a gente acabou optando por estar fazendo maiores investimentos ao longo do ano em equipamentos, e a gente não fez distribuição de dividendos também ao longo desse quinto semestre. Mas aqui começou o erro, né, que foi um dos mais graves que nós como grupo cometemos, que foi a falta de planejamento quanto à matéria-prima. Nós não sabíamos que a matéria-prima comprada no primeiro trimestre caía no segundo trimestre, e a gente foi perceber isso após uma análise em conjunto e conversa com o professor posteriormente. Aqui no trimestre 6, teve tanto um aumento da sazonalidade como um maior aumento ainda do índice de atividade econômica, mas eu esqueci de comentar, é importante comentar que o nosso posicionamento é top. Com isso, a gente acabou optando por estar aumentando mais ainda o nosso preço para R$ 8,00. Com isso, a gente aumentou tanto o investimento em pesquisa e desenvolvimento, porque a gente precisava agregar mais valor ao nosso produto, assim como em marketing, para as pessoas estarem sabendo mais sobre a nossa marca. Porém, mais uma vez, faltou o investimento em matéria-prima, e o preço estava abaixo, ainda tendo visto o mercado potencial que a gente poderia ter atingido nesse período. No sétimo trimestre, a nossa decisão se manteve top, e houve tanto uma diminuição da atividade econômica quanto a sazonalidade, por isso, a gente acabou percebendo uma diminuição de preço de outras empresas, mas a gente optou por se manter como no posicionamento top, por ter uma maior fidelização dos clientes que a gente já estava conquistando dentro desse mercado. E como a gente teve um resultado que não foi, quer dizer, que não foi muito bom, mas ainda dentro da média dos outros concorrentes, a gente não acabou distribuindo dividendos e nosso preço se tornou, em média, concorrencial. Porém, alguns pontos de atenção são o baixo volume de vendas que a gente teve, tanto principalmente, né, pela, mais uma vez, a falta de planejamento na compra de matéria-prima. Por fim, no trimestre 8, então aqui houve principalmente um aumento da sazonalidade devido aos feriados de fim de ano, e a gente acertou em aumentar ainda mais nosso preço, tendo visto o mercado potencial bem mais alto do que aquele que a gente estava de fato conseguindo atender. Mais uma vez houve falta de planejamento de matéria-prima, porém a gente conseguiu corrigir comprando alguns lotes de emergência e pagando um custo extra por isso para atender o mercado potencial, e a gente conseguiu aumentar bastante nossas vendas. Então, passando agora um pouquinho para a análise das áreas, basicamente, alguns acertos e erros da presidência foi que a gente conseguiu adquirir bastante conhecimento sistêmico sobre a empresa, mas a gente ainda não conseguiu acertar a atenção a prazos, entregas que a gente precisava fazer da tarefa, era melhor fazer um trabalho conjunto com o planejamento para melhorar essa questão. Do financeiro, a gente estava conseguindo fazer bons cálculos, tanto do fluxo de caixa como da RE, mas a gente não estava tendo uma comunicação tão boa do financeiro com as outras áreas para a liberação do orçamento, por exemplo. Quanto à produção, a gente errou na questão do lead time da compra de matéria-prima, então a gente não sabia que a gente comprava em T0 para chegar em T1, a gente achava que aquilo que a gente comprava já chegava no mesmo trimestre, e a gente foi perceber esse erro posteriormente. Por fim, o planejamento faltou tanto mais alinhamento com o financeiro quanto a presidência, porém eles conseguiram nos manter bem atentos quanto à questão dos índices de atividade econômica, assim como a sazonalidade do período e inflação. Falando agora um pouquinho do marketing,
faltou um pouquinho mais de planejamento, um trabalho em conjunto com planejamento também, e a manutenção do market share ao longo dos trimestres, o que a gente poderia ter conseguido melhor se as campanhas de marketing tivessem melhor estruturadas. E sobre os recursos humanos, acho que mantém uma boa motivação dos membros, devido ao bom clima organizacional, mas falta mais o acompanhamento individual e reconhecimento e cobrança ali das tarefas que a gente tem que cumprir no nosso dia a dia. Passando agora um pouquinho para a nossa análise mercadológica, os nossos preços se mantiveram num posicionamento top ao longo do período, aumentando de R$ 7,00 até R$ 9,00 ao final. Com isso, a gente aumentou tanto o investimento em marketing como P&D para conseguir manter nossos clientes e agregar mais valor para o nosso produto. E a nossa eficiência de vendas foi 100%. Tudo aquilo que a gente vendeu, quer dizer que a gente produziu, a gente conseguiu vender. Mostrando que a produção não vinha sendo um problema, mas sim a compra de matéria-prima. Por fim, falando um pouquinho agora da análise operacional, a nossa produção efetiva estava abaixo do esperado devido aos erros de compra de matéria-prima que nós fizemos. E com os investimentos em equipamentos, a gente percebeu que a gente, caso acertasse a matéria-prima comprada ao longo dos períodos, a gente poderia atingir a nossa máxima capacidade e chegar cada vez mais perto do mercado potencial para os nossos produtos. Quanto ao ROI, ele se manteve baixo durante o período, devido principalmente ao T7, em que, devido ao alto investimento em equipamentos, a gente teve um resultado bem negativo. Sobre dividendos, a gente não distribuiu ao longo do ano, porque a gente teve um resultado acumulado negativo, assim como o lucro. E, por fim, sobre o valor econômico, a gente tem um potencial econômico muito forte, a nossa empresa conquistando sempre acima do tanto da nossa capacidade produtiva, porém, alguns erros, principalmente no setor da produção, acabaram culminando para uma produção abaixo do ideal que a gente deveria ter feito. Então, a gente priorizou equipamentos e acabou deixando de lado matéria-prima, mostrando que é um ponto de atenção muito importante para o nosso grupo no próximo período. Com isso, nosso posicionamento de 2022 era se tornar um produto mais concorrente. Agora, para 2023, a gente quer melhorar nossa estratégia de logística interna para conseguir uma melhor produção e compra de matéria-prima e produção do material para a gente conseguir atender todos os clientes que quiserem comprar o nosso produto. Mudou rapidamente, né, a tela. O que aconteceu? Poderia ter parado na tela final, né? Como é que eu volto isso daqui? Volta na barra, isso. Para a gente conseguir atender todos os clientes que quiserem comprar o nosso produto. Acabou, isso. Pronto. Então, essa é a tela final. Iremos retornar lucro para nossos acionistas. Essa é a promessa da SIX. Então, a empresa Mercúrio, número 5, pediria que fizesse algum comentário em relação à empresa SIX, que está sendo analisada e avaliada por vocês, por favor. Professor, eu achei interessante que, ao contrário da nossa empresa, eles aumentaram o investimento em marketing e P&D, né? Ao contrário da nossa empresa, porque a gente estava com um problema de caixa. E bom, pareceu ser uma decisão acertada para eles, né? Talvez tenha sido a sensibilidade que faltou para a nossa empresa. Eu diria que foi parcialmente acertada, porque eles acabaram gerando uma demanda a partir daquele alto investimento em marketing, mas vocês devem ter notado que a demanda não foi atendida justamente pela limitação da oferta. Então, se você analisa do ponto de vista mercadológico, sim, você tem razão, mas não basta você gerar demanda e não atender essa demanda, porque a geração de demanda tem um custo para a empresa, né? Entendi. E eu alerto não só eles, mas todos vocês, de que esse custo no qual vocês incorrem quando fazem mais altos investimentos em marketing, pesquisa e desenvolvimento, embarcando melhorias tecnológicas e de serviços, né, como atributos do produto, ele só retorna através do preço. Agora, se você investe muito e não tem produto para oferecer ao mercado, você acaba beneficiando a concorrência, porque o seu consumidor vai ao ponto de venda e não encontra o seu produto. Uma vez no ponto de venda, ele simplesmente se vira para a direita e para a esquerda e analisa os outros produtos que estão sendo ofertados no mercado. Com isso, o seu esforço acaba beneficiando o concorrente. Eu estou salvando a apresentação da Ciabot. Pediria que se colocassem a postos
Vocês me enviaram um PowerPoint, não é isso? Tem algum link de apresentação aqui dentro? Sim, professor. Não, na verdade a gente fez só o BPS e a gente vai fazer a apresentação oral mesmo. Tá bom. Vou pedir a gentileza, então, que vocês controlem o tempo, e aí eu vou passando a tela na medida do comando de vocês, tá? Tá bom. Eu estou com ela na minha Vou colocar tela. aqui um cronômetro. Por favor. Eu vou só compartilhar com todos, aí eu pediria a confirmação de vocês, tá? Ok. Vocês visualizam a minha tela? Agora sim, professor. Ok, fica à vontade. Tá bom. Então, basicamente, eu me chamo Karina, eu sou diretora de planejamento da Ciabot. E aí, essa aqui é a nossa apresentação. Pode passar, por favor, professor. Mas, basicamente, a gente fez uma análise de T5 e T6, que foram os dados que a gente tinha em relação ao nosso robô. E para T5, a gente começa aquela subida dos nossos resultados, como o professor mesmo mostrou no começo da aula, né? A gente teve bom investimento em marketing, de modo a aumentar nosso volume de vendas, né? E a gente teve uma boa precificação do produto. Para vocês terem uma noção, era o maior preço do mercado. A gente tinha um preço unitário de R$9. A gente começou a ter um bom resultado de lucro líquido, que foi subsequente nos próximos anos. O desacerto também foi muito em encontro do que o grupo passado trouxe, que a gente não sabia que a matéria-prima ela só entrava no próximo período. Então, a gente acabou tendo um erro de previsão de demanda, de modo a gente não explorar totalmente o potencial de mercado que a gente tinha. E a gente poderia também investir mais em P&D, apesar do nosso produto ele já ser bastante competitivo no teor de qualidade. E aí, T6, a gente também teve bons investimentos em marketing, mas, novamente, o investimento poderia ser maior em P&D e a produção poderia ser maior. A T7 e T8, a gente não achou os dados do robô, por isso que a gente não analisou, mas eu acredito que os outros indicadores eles vão complementar. Pode passar, por favor. Em relação ao nosso posicionamento, a gente não mudou o nosso negócio, a nossa missão, visão e valores permanece a mesma. A gente sempre está buscando fornecer o produto de melhor qualidade, melhor competitividade no mercado, trazendo sempre esses valores de comprometimento, qualidade, tecnologia e transparência. E a estrutura organizacional também permanece a mesma. Pode passar, por favor. Tá, e o diretor de produção, mas basicamente foi aquele problema que a gente comentou, que a gente acreditava que a matéria-prima ela entrava no mesmo período que a gente comprava, não no próximo período, então isso acabou prejudicando um pouquinho os nossos resultados no sentido de potencial de venda, tá? Então teve esse impacto negativo do estoque, mas a solução adotada foi realmente entender melhor o funcionamento do mercado e, a partir disso, acertar a previsão de demanda. Pode passar, por favor. Bom dia, sou o Gustavo da RH. Então, no RH, basicamente, a gente teve os problemas em relação à produção. A gente não conseguia produzir mais do que 1,5 vezes a capacidade de produção. E depois a solução adotada foi justamente produzir duas vezes a capacidade de produção. E com isso a gente conseguiu um aumento no lucro de um aumento na capacidade produtiva de 58 mil. Pode passar. Agora, falando um pouquinho da minha área, conforme eu conversei com o professor, a gente teve um pouquinho de dificuldade de estar lendo a estratégia das concorrências, principalmente aqueles que adotavam o mesmo posicionamento que a gente, né? O posicionamento top. Então, empresas como a Evergreen, a gente precisava ler quais seriam, digamos assim, os próximos passos, para a partir disso também estar consolidando a estratégia top no nosso mercado. Ao mesmo tempo que a gente precisava também ver como é que seria a previsão de demanda, até por conta dessa questão da concorrência. Então, a solução adotada foi realmente uma postura arrojada de manter realmente um produto com o preço 9, e a gente também a gente teve a distribuição de dividendos nos próximos trimestres, justamente para o cálculo da TIR, né, conforme fala o próprio livro. E impacto positivo foi realmente um lucro líquido extremamente positivo, crescente a cada trimestre, ao mesmo tempo que um ganho de market share frente à concorrência, principalmente no mesmo posicionamento. Pode passar, por favor. Bom, da presidência, a gente teve o maior problema da presidência foi
equiparar as decisões de todas as áreas, então, de todos os outros diretores, e juntamente com isso trazer o mercado externo que estava mudando, não estava mais em crescente, estava caindo. A nossa solução adotada foi utilizar cada vez mais os dados que a gente tinha para tomar essas decisões e continuar investindo em P&D, em marketing, para conseguir manter o nosso mercado. O impacto, a Karina já disse, foi a alta aceitação do nosso produto e altos lucros líquidos. Pode passar, por favor. Na área financeira, a gente buscou tentar manter essa posição de liderança que a nossa equipe conseguiu a partir do trimestre 5, sempre analisando o ambiente macro e conversando com as outras áreas, e continuando a nossa estratégia de investimento em P&D, marketing e um aumento gradual nos preços do produto. E isso gerou um impacto muito positivo no nosso resultado. Pode passar. Uhum. E aí, justamente para marketing, a gente acabou tendo um erro de previsão da demanda do trimestre 5 e 6, que a gente pode ver pelo volume de vendas que ele não atingiu o potencial máximo. A solução adotada foi realmente essa postura arrojada, que a gente já comentou, de ter um cálculo mais preciso de previsão dessa demanda. Então, o impacto positivo foi realmente esse aumento do market share, a gente já teve 18% de market share, e a gente vai explicar com os indicadores mais para frente. Pode passar, por favor? Um aumento expressivo do market share. Uhum. E aí, falando um pouquinho do posicionamento, a gente permaneceu no posicionamento top ao longo do segundo ano, com um produto de alto valor agregado, a gente pode ver que é o produto de maior preço, R$ 9,00, e um elevado volume de vendas. Então, realmente, a gente consegue ver que o produto ele era competitivo. Então, um ponto forte é que a gente consegue ver que a partir do segundo ano, a empresa ela só teve uma crescente, né? Tanto no sentido de volume de vendas, permaneceu com um preço extremamente competitivo e um market share cada vez mais crescente, né? Ponto fraco foi realmente essa parte de adaptabilidade do quinto e sexto semestre, né? Os primeiros do segundo ano, que a gente poderia ter produzido muito mais, ter elevado, mas foi um pouco uma postura conservadora, mas que depois a gente consolida melhor toda essa estratégia. Pode passar, por favor? Então, falando um pouquinho da estratégia, vocês podem ver aqui essa crescente do preço. Então, a gente foi de 8, aí passou para 9 e a gente permaneceu com esse preço. Marketing, a gente sempre esteve mantendo, P&D também mantendo, pensando no posicionamento que a gente tinha. E de eficiência, a gente consegue ver que a nossa eficiência ela foi cada vez aumentando e mantendo. Pode passar, por favor? E aí aqui os indicadores, eles são muito complementares àquilo que a gente já trouxe, a eficiência ela realmente foi aumentando. O professor mesmo comentou no começo da aula que foi uma equipe que ela foi tendo essa crescente de toda essa estratégia, a gente conseguiu realmente mantê-la. Pode passar, por favor, professor? E aí aqui o ROI, ele também complementa muito com os dividendos, então para o cálculo da TIR a gente sempre teve uma atenção maior de realmente distribuir os dividendos, pensando também na ótica dos acionistas dentro da empresa. Então vocês conseguem perceber que o indicador mais latente aqui é conforme a gente foi crescendo os dividendos, de modo também a agregar muito valor para os acionistas das nossas empresas, da nossa empresa. Pode passar, por favor. E de valor econômico, então vocês conseguem perceber um grande aumento do percentual da TIR, né? Justamente por conta do cálculo, na verdade, da divisão, da distribuição dos dividendos, e a eficiência mercadológica ela também aumentou por conta do nosso produto e estratégia frente à concorrência. Pode passar, por favor. E aí aqui a gente, conforme a gente já mostrou pelas nossas estratégias, a gente tem indicadores que eles são paralelos a toda a nossa estratégia de posicionamento no mercado, então sempre olhando para o lado social e ambiental do nosso produto, pensando também nos conceitos que o próprio livro trazia de pegada ecológica, então sempre olhando num produto que poderia agregar não somente para o consumidor, mas também para a sociedade como um todo. Pode passar, por favor. Eu queria aproveitar, apesar do tempo já ter estourado, como vocês são a única equipe que explorou essa tela, eu queria que vocês pontuassem que aspectos sociais e ambientais estão sendo efetivamente tratados por vocês. Ou é apenas um conceito presente na intenção da empresa? Uhum. A gente colocou... Opa, dá para escutar, professor?
A gente colocou tanto essa parte de posicionamento no mercado, manter um produto de grande qualidade, né, para o nosso cliente, mas também o que a gente estava vendo muito no livro é essa questão de pegada ecológica. Então, como que a gente investe em P&D pensando num produto que agrida menos o meio ambiente. Então, era mais essa questão de princípio e de pensar um tipo ideal de produto que a gente gostaria, de modo também a influenciar no indicador ambiental e social. Então, foi mais essa questão de princípio e o modelo ideal do nosso produto. Ok, obrigado por avançar. E aí, só para finalizar, eu acredito que essa seja o fechamento do nosso segundo ano, mas a gente manteria um preço unitário extremamente competitivo, porque a gente já sabe que tem uma aceitação legal, tem uma demanda legal do nosso produto, justamente porque a gente consegue oferecer um produto de alta qualidade, vindo pelo nosso investimento em P&D, um volume legal de vendas também, decorrente aos nossos gastos em marketing, que eles permanecem extremamente consistentes no mercado, e um volume de produção manteria ele extremamente alto, tá? Então, 770 mil. E compra de matéria-prima, pensando no próximo trimestre, a longo prazo, seria de 1 milhão, justamente para a gente sempre conseguir manter um volume de vendas, para não frustrar, por exemplo, que tem no mercado, como a gente já teve esse erro nos trimestres anteriores. Distribuição de dividendos, a gente permanece com a mesma estratégia, agregando sempre valor para os nossos acionistas, como eles já devem estar super contentes conosco. Certamente. E aí, continuar investindo, com certeza, sim, né? A gente, como já mostrou, tem um volume de vendas extremamente sólido, já faz 4 trimestres que a gente só está tendo resultado não só positivo, mas crescente, pensando no volume de vendas, pensando em market share, garantindo um posicionamento top e o melhor do mercado. E a aprendizagem, inclusive com o próprio professor, é muito estar combinando uma abordagem teórica de funcionamento do jogo. Então, nossa, como que marketing influencia, como que matéria-prima influencia, por exemplo, no volume de produção de determinado produto, quanto também está tendo uma leitura cada vez mais estratégica frente à concorrência. Então, como os outros grupos já falaram, o jogo nunca acaba, a gente está muito pronto para os próximos trimestres, e a gente trabalhar com essa noção da aprendizagem, né? Como vocês viram, o nosso primeiro ano ele não foi tão positivo, mas depois que a gente entendeu a manha assim, do jogo, a gente só teve resultado crescente. Então, saber ler o concorrente, ler as variáveis do mercado, foi desafiador, mas hoje a gente entende que a gente é muito sólido quando a gente pensa nesse jogo de empresas. Obrigada, professor. Desculpa ter passado o tempo. Gostei da apresentação de vocês também, como gostei das anteriores, apenas a ressalva de que nós precisamos usar 11 minutos. Então, para a próxima assembleia, eu pediria que vocês tentassem gravar como os demais concorrentes. E aí, pergunto para a empresa avaliadora de vocês, algum comentário enquanto eu vou mudando a tela? Oi, professor, estão escutando? Estou indo sim, pode falar. Primeiramente, queria parabenizar a empresa, eu acho que eles tiveram bons desempenhos, assim, eles entenderam o jogo, acho que até mais rápido que a gente, assim, no nosso grupo em específico, mas... Então, parabéns ao grupo pelos bons desempenhos. E vocês tiveram também o primeiro erro que nem a gente, de não saber sobre a matéria-prima, né, o lead time de um trimestre, mas vocês perceberam isso mais rápido e conseguiram consertar. Foi muito bom, como vocês tomaram um posicionamento top em todos os trimestres, né, com preços acima de 8. Vocês continuaram investindo em marketing e em P&D, vocês não diminuíram em nenhum trimestre, né, manteram uma constância, o que é muito bom, porque você não pode oferecer um produto que seja muito, com posicionamento top e que tenha, enfim, baixa qualidade, ou enfim, não tem um valor que realmente ele está representando nesse preço. É mais ou menos isso, eu acho que vocês pegaram bem todos os pontos, assim, e eu acho que a área de planejamento teve um desempenho muito bom ao analisar a concorrência, sentir o que outras empresas que antes estavam com desempenho melhor estavam fazendo e quais eram os próximos passos, e vocês conseguiram captar bem, entender realmente como seria certa distribuição dos recursos. É isso, mais ou menos, o nosso comentário. Obrigado pelos comentários. Vou convidar o grupo 9, o G9, a iniciar a apresentação.
Vocês vão querer Bom dia, fazer as professor. delas? Bom dia. Pode ser. Ok. Então, eu comecei a gravação. Vamos lá. Bom, vamos apresentar a nossa assembleia. A G9 continua com o seu propósito de oferecer os celulares mais funcionais do mercado, adquirindo experiência a cada dia, né, sempre inovando, investindo em tecnologia, sustentabilidade e a valorização com o agregamento de valor no valor percebido pelos nossos clientes, né? A gente tem como presidente a Isabelle, planejamento estratégico Leonardo, marketing a Thaís, RH a Luana, produção a Gabriela e eu estou em finanças. Bom, aqui a gente fez uma breve comparação do trimestre 2 para o último trimestre, que a gente vê algumas mudanças da nossa estratégia. A gente aumentou o preço unitário, os gastos em marketing também aumentaram, assim como pesquisa e desenvolvimento, a gente entendeu que era muito importante ter uma constância para ganhar market share, enfim. Também aqui de relevante que a gente pode citar é que a gente começou distribuindo dividendo, que a gente julgou um erro, e agora a gente zerou os dividendos nos últimos trimestres, mas tem como missão para os próximos trimestres voltar a distribuir esse dividendo. Pode passar, professor. Aqui falando um pouquinho sobre cada uma das áreas, a presidência tem aí como missão e objetivo gerir e cuidar do todo, né, dar o voto final diante das decisões e nortear os membros e as decisões da empresa para o melhor caminho, né, para um direcionamento em comum. Em marketing, a estratégia utilizada foi alavancar, a estratégia e o objetivo sempre foi aumentar o market share, a gente conseguiu isso ao longo dos trimestres, né? Então, como eu falei, a gente aumentou os investimentos em P&D, a gente viu isso como constância e crescente. Recursos humanos foi qualificar as pessoas que trabalham aqui dentro da empresa, e a motivação com clima organizacional, remuneração variável, enfim. A produção foi uma das áreas que a gente teve maior desafio, né, ao longo desse ano. Foi entender como equilibrar a produção para atender a demanda ociosa, que a gente teve demanda ociosa em alguns trimestres, e também com a compra da matéria-prima, a gente também teve o problema do lead time, enfim. Em finanças, a gente tem o pensamento de sempre deixar o caixa positivo, mesmo com o aumento de gastos e não atingimento do lucro. Na área de planejamento, lidar com o problema de demanda ociosa também, né, encontrado na maioria dos trimestres, além de organizar a estratégia de acordo com o problema econômico que a gente enfrentou no contexto de forma geral. Essa questão da demanda e oferta é uma questão chave para o sucesso de todos vocês. E foi um problema que a gente vai falar aqui, inclusive. Posicionamento top, a gente percebeu que haviam diversos players e uma forma de buscar aumentar as vendas era a diferenciação. Com aumento da qualidade dos produtos e processo seria um aumento de receita com maior preço unitário dos produtos, né? Então, pontos fortes internos que a gente conseguiu mapear que foi que não houve escassez de demanda, mas aí, em contrapartida, o ponto fraco seria problema com a matéria-prima em estoques, que ocorreu sucessivamente, então foram erros sucessivos também. A nossa baixa capacidade de produção, que a gente tentou corrigir com as decisões dos trimestres, e a demanda ociosa, que ficou por alguns trimestres também. Então, a gente teve uma demanda ociosa. Estratégia mercadológica, a gente pode falar aqui que o volume de vendas aumentou ao longo desse segundo ano, nos trimestres, assim como a eficiência percentual também, a gente saiu de 38% para 72%. A gente também aumentou o preço unitário consecutivamente e agora a gente conseguiu estabilizar. Vocês estavam produzindo abaixo da capacidade instalada, né? Porque a gente observa aqui 232, vocês foram para 423, trabalhando em um turno de horas normais, né? É isso que temos aqui nessa tela. Exatamente. Mas ainda assim, vocês estão abaixo da capacidade total, que representa uma crise de oportunidade. Ainda mais que agora, no período 5, entrou em operação modo 2, vocês poderiam produzir até 3 turnos de operações. Desculpa ter invadido a sua fala, mas apenas para reforçar que ainda há um espaço para vocês explorarem. Eu acho que é exatamente isso. Como você falou, a gente tem espaço para explorar ainda na nossa produção.
Pode passar, professor. Pode avançar. A gente ficou com um ROI negativo nos primeiros trimestres, conseguindo ficar com um retorno positivo agora no 8º trimestre. A gente não distribuiu nenhum dividendo, né? O que isso vai acabar influenciando na nossa taxa de retorno no próximo slide. A única coisa que libera vocês da distribuição de dividendos é ter acumulado um resultado negativo, porque a distribuição se dá só com base em lucro positivo. Esse é um comentário que eu faço a vocês e a todos os demais, para lembrarem de que distribuição de dividendos é com base em lucro positivo. Bom, e falando do valor econômico, a gente vê aqui que a TIR ficou negativa mesmo, e aqui os percentuais mercadológico, operacional e financeiro, que a gente já tinha passado. Pode passar, professor. Decisões para o próximo trimestre, que a gente colocou nesse slide, de manter o preço unitário, manter os gastos em marketing P&D. P&D a gente aumentou. O volume de produção está em 400 mil, acho que a gente poderia até aumentar esse volume, então, pelo que a gente falou. E aqui a gente vem com a perspectiva de melhora e distribuição de dividendos no próximo trimestre. E compra de matéria-prima para ver se a gente consegue minimizar os impactos da demanda ociosa. Queria reforçar a transparência do seu grupo, né, que está compartilhando as decisões para o próximo trimestre, coisa que grupos anteriores fizeram, mas nem todos. E eu acho que isso é um reconhecimento de que não basta você conhecer as ações da concorrência, elas têm que fazer parte de um processo coerente de tomar decisão. Pode passar. E por fim, falando do futuro da empresa, a recomendação para os acionistas é continuar investindo na empresa, pois agora com perspectivas positivas para o próximo trimestre, a gente espera reverter o prejuízo que a gente encontrou no segundo ano, gerar fluxo de caixa livre com potencial de distribuição crescente de dividendos. E aí a aprendizagem, é claro, a multidisciplinaridade da disciplina, né? E a oportunidade de entender a empresa como um todo. Acho que é isso, professor. Obrigado pela apresentação de vocês. E enquanto eu vou mudando a tela, eu pediria à empresa anterior que avaliasse a apresentação de vocês. Se a bot avalia a Genop, por favor. Tá bom. Posso falar um pouquinho, professor? Eu sinto que, até falando como diretora da área de planejamento, em relação ao planejamento do Grupo 9, realmente teve uma dificuldade de compreender a dinâmica do mercado e da empresa inserida nesse mercado. Então, um indicador que me chamou muita atenção é que até o trimestre 7, a eficiência ela teve sempre em torno de 50%. E aí só no trimestre 8º teve uma eficiência de 94%, 97%. Então, eu acredito que o grupo ele demorou muito para entender como é que funcionava o mercado, calculando de forma correta a previsão de volume de vendas e sempre essa demanda não suprida, né? Que foi até uma análise que eles mesmos fizeram e até trazendo o que o professor já falou, não adianta realmente só seguir o mercado, né? Eu acho que quando a gente estava nos primeiros trimestres do primeiro ano, a gente tinha muito isso de, o grupo fez tal coisa e deu certo, vamos replicar. Mas eu acredito que o jogo ele não se trata só de replicar boas práticas, mas sim entender o que a estratégia única da empresa representa no mercado e como que ela conversa com outras estratégias que acontecem de forma paralela, né? Então, eu acredito que esse tenha sido o maior erro do grupo. Ok, obrigado pela contribuição. Eu já vou compartilhar a tela do grupo Forol, o grupo 10. Como é que vocês querem que eu avance uma a uma? Não, professor, nosso link está nessa página mesmo, no topo do slide. No topo, perfeito. Isso. Então, eu vou ter que parar de compartilhar outra imagem para compartilhar essa. Já estava correto, professor. É só dar o play no vídeo. Então, vamos lá. Olá, eu sou o Thales, diretor de planejamento da ForAll. Essa é a apresentação de resultados do segundo ano da empresa.
Bom, a FORAL tem como missão oferecer produtos de tecnologia de forma acessível a todos e por um baixo preço, algo que está de acordo com a nossa estratégia. Pretendemos ser líderes em tecnologia no país, bem como oferecer tecnologia para a população de forma geral, de forma acessível principalmente. Nossa estrutura organizacional continua idêntica à do primeiro ano de operação, como em termos de pesquisa funcional na área de planejamento. A principal dificuldade que encontramos foi entender a relação entre preço e posicionamento. Através de uma consultoria pudemos solucionar o problema. Também tivemos dificuldades em calibrar os gastos entre as áreas, principalmente nos primeiros semestres, algo que a gente conseguiu superar com discussão em grupo e análise da concorrência. Como impacto negativo desses problemas, tivemos perda significativa de receitas e acabamos tendo sucessivos prejuízos. O impacto positivo de tudo isso é que podemos sentar, analisar com mais calma as variáveis e pensar também como solucionar outros problemas da empresa, algo que foi muito positivo. Bom dia, eu sou o Luca e eu sou responsável pelo marketing aqui na FORAL. O maior problema funcional que nós encontramos aqui na minha área foi a dificuldade em encontrar um preço que balanceasse a nossa oferta e a nossa demanda, já que a gente estava tendo uma demanda muito maior do que a gente conseguia atender. A solução que nós adotamos foi o aumento do preço para diminuir essa demanda reprimida e, com isso, aumentar também as receitas. Além disso, a gente diminuiu os gastos em marketing, uma vez que a gente estava gerando ali com o nosso investimento em marketing uma demanda maior do que a gente podia atender e não fazia sentido continuar gastando, sendo que a gente não conseguiria atender toda aquela demanda. O impacto negativo disso foi uma estagnação do nosso market share. Mas, por outro lado, a gente conseguiu um crescimento na receita de vendas e isso tem dado sinais de retomada nos nossos indicadores da empresa. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Tatiane, eu sou diretora de produção da FORAL. Eu vim falar sobre o problema funcional que a gente continua enfrentando nesse segundo ano, que é a dificuldade de atender a demanda reprimida, né, durante esse período de atuação. A solução que a gente encontrou foi fazer um remanejo de máquinas, equipamentos, reduzindo isso, né, e a questão da manutenção também, e aumentando a parte dos recursos para aumentar a produção e tentar atingir a nossa meta de atender a demanda reprimida. A gente teve um impacto positivo de continuar vendendo 100% dos produtos produzidos, mas não conseguimos atingir toda a demanda do mercado, né? Mesmo assim, em T8 a gente teve uma eficiência de 91,13%, né, em T8, mas ainda permanecemos como o segundo menor volume de vendas entre as empresas participantes do mercado brasileiro. Então, isso indica que a gente ainda tem bastante a aprender na questão de produção para conseguir atingir a demanda ideal. Oi, gente, eu sou a Giovana e eu sou diretora de Recursos Humanos. Hoje eu vou falar um pouco sobre um desafio que a gente teve, mas eu acredito que outros grupos também tiveram, que foi a falta de sincronia nos horários dos membros da equipe. Como a gente está passando por uma pandemia, muitos horários de trabalho e até de aula foram afetados pelo método remoto. Então, muitas pessoas do grupo estão trabalhando em horários complementares, o que dificultava muito a reunião para a tomada de decisões e para a realização do trabalho. A solução adotada foi utilizarmos o tempo de aula reservado para as conversas e também o WhatsApp para conversarmos e decidirmos os valores das decisões trimestrais juntos. Sobre os impactos, é difícil mensurar em valores o quanto essa distância impactou nossa empresa, mas esses impactos negativos teriam sido causados pela perda de informação que pode acontecer nas redes sociais. Então, muitas vezes a gente expõe melhor uma ideia falando, ao invés de escrevendo, por exemplo, e em muitas situações um diálogo no WhatsApp pode não ser tão construtivo quanto um diálogo pessoalmente. Então, as pessoas conseguem pensar mais juntas e se expressar melhor. E falando dos impactos positivos, a conversa virtual permite que todo mundo exponha opinião e que as decisões sejam tomadas democraticamente, as conversas ficam gravadas no WhatsApp e uma pessoa que não está online naquele momento pode responder quando estiver disponível e expor seus pontos. Olá, meu nome é Lucas Fernandes, sou diretor da área financeira da empresa e estou aqui para falar sobre desafios e soluções que encontramos nesse período, bem como quais foram os seus impactos financeiros.
Um dos principais problemas foi a dificuldade de alcançar nossa máxima capacidade de produção e atingir todo o nosso mercado potencial. Entretanto, depois de conversa com o professor, pesquisa e discussão em grupo, conseguimos melhorar alguns indicadores de eficiência. Também passamos por um reposicionamento de marca e preço. Com isso, aumentamos nosso preço, assim atingindo o maior mercado potencial e melhorando nossa margem de lucro. Assim, podemos voltar a almejar uma retomada do nosso crescimento, já que a perspectiva do período não foi tão boa, onde foram apresentados sucessivos caixas negativos. Entretanto, depois de visualizar os erros e mudar nossa abordagem, já podemos ver os resultados, em especial com a volta de um lucro líquido no quarto trimestre, o que nos deixa com boas expectativas. Podemos dizer que esse período foi um período de aprendizado, porque comparado ao período anterior, tivemos maiores dificuldades, porém conseguimos solucionar nossos problemas. Olá, vocês me ouvem? Sim. Terminou aí a apresentação de vocês ou travou? Terminou, professor. Ah, ok. Então, pedi à empresa que está avaliando vocês, a G9, que fizesse algum comentário, por gentileza. Bom, na verdade, eu não. Pode fazer de outra área? Eu poderia fazer um comentário que não é da minha área, professor? Eu preferia que você fizesse comentário da sua área. Qual que é a sua área? Ah, presidência, mas eu ainda não fiz a avaliação, eu estou fazendo aqui agora. Ah, ok. Então, comenta. Tem mais alguém do seu grupo que está disponível, que pudesse fazer um comentário? Eu sou da área de planejamento, né? Eu queria comentar só que os nossos dois grupos foram que tiveram mais dificuldade, né, nesse segundo ano. A gente teve prejuízo em 3 trimestres, só que assim, eu não consegui entender muito bem onde está o erro deles, porque não teve amostra de dados, né? Então, eu não sei se o erro deles foi investimento em P&D ou se foi igual a gente em relação à matéria-prima ou demanda ociosa, enfim. Em relação à matéria-prima, posso responder aqui, professor. Por favor. Foi em relação à matéria-prima, a gente também demorou, teve um delay para entender o prazo de efetividade da chegada da matéria-prima, né? E a gente, todo trimestre, estava fazendo investimento contínuo em máquinas e equipamentos, por exemplo, e não tinha insumo. A gente estava fazendo muito investimento em marketing, por exemplo, com demanda reprimida altíssima. Então, a gente teve um entendimento melhor de ter 5 para frente. Tá, entendi. Obrigado. Obrigado pelos comentários. Eu já estou com a tela da AgroTop diante de mim. Eu já vou compartilhar para avançarmos a nossa assembleia. Olá, bem-vindos à Assembleia Geral Ordinária da AgroTop. Hoje a gente vai analisar os resultados do ano 2, então trimestre 5 ao trimestre 8. Então, um pouco sobre a AgroTop. O nosso propósito é entregar a melhor experiência possível em moda e lifestyle. A nossa visão é ser a marca que mais se adapta a esse estilo de vida e gosto do brasileiro. Nós temos uma estrutura organizacional bem horizontalizada. Indo para o benchmark do Robotop, a gente vê que na maioria dos trimestres, com exceção do trimestre 7, tivemos como acertos um market share superior e um lucro também muito superior. E os principais aprendizados que tivemos nesses períodos foram o maior entendimento de como funciona a distribuição de dividendos, o aprendizado de como utilizar o estoque de matéria-prima e também um aperfeiçoamento no gerenciamento de estoque. Bom, a nossa equipe identificou alguns problemas funcionais, muitos deles relacionados ao posicionamento estratégico sobre um cenário de incerteza,
e também numa definição de preço e criação de valor nessa mesma falta de previsibilidade do mercado. Então, a gente adotou uma leitura dos indicadores em conjunto com as capacidades internas da organização, e o entendimento que nem sempre vai dar para prever o mercado e o que ele realmente necessita, e também uma definição em equipe de qual seria de fato, o posicionamento desejado para a nossa empresa, se baseando no entendimento de qual seria o posicionamento que mais gerou resultados nos trimestres passados para o mercado, né? Então, a gente conseguiu obter um preço máximo, tipo de posicionamento premium, e também conseguiu estabelecer com o posicionamento adotado, ela teve um preço excelente que refletiu nos ótimos números de vendas. A gente também teve uma certa dificuldade para engajar os integrantes do grupo, que foi facilmente resolvido, chamando a atenção dos integrantes para os momentos decisórios, estratégicos, enfim. E a gente viu que a gente teve uma participação maior do que a média das outras diretorias das empresas concorrentes, e também uma certa complexidade no entendimento das variáveis de custos, e mudanças estratégicas, impacto nas vendas, e enfim, toda a participação no mercado, principalmente com o problema de gerenciamento de estoque. Então, a negociação emergencial, pagando um frete sem o lead time padrão, para evitar que o problema desse trimestre repetisse, tirou a gente dessa crise, e o entendimento amplo dessas variáveis para a nossa definição de estratégia trouxe a gente de volta numa posição avantajada de mercado, com o segundo maior lucro e terceiro maior market share. Bom, agora falando um pouquinho das decisões que a gente tomou, né, entrando no detalhe em si, acho que dá para resumir todo o ano 2 em poucas palavras, né, que a gente teve todo esse processo de aprendizado no ano 1 e conseguiu efetivamente utilizar esse aprendizado no ano 2. E, obviamente, ainda fazendo alguns ajustes no meio do caminho. A gente começou entrando no mercado, a gente começou fazendo uma análise do mercado, na verdade, entendendo que o mercado estava tendo uma demanda cada vez mais para um produto mais premium, e o ano ia começar com alta sazonalidade, porém a gente teve uma certa cautela ali no aumento do preço, que a gente teve esse aumento de preço em relação ao ano 1, por causa da inflação e da atividade econômica ali um pouquinho menor, né? A gente sabia que precisava aumentar o preço, porque o mercado demandava, mas não necessariamente quanto. Então, a gente foi fazendo ajustes graduais. Aqui tem os detalhes exatamente do que a gente fez ali na parte dos acertos. Acho que foi um trimestre de grandes acertos ali, mas a gente entendeu que poderia melhorar um pouco mais os gastos com marketing, e também na produção, e que existia ainda mais espaço para subir o preço, né? Então, uma parte daquela subida gradual. Indo para o trimestre 6, a gente consolidou aqueles pontos de melhoria, né? Acho que a leitura do mercado ainda era bem parecida, e a gente conseguiu ter mais acertos ainda, né? Tendo um resultado melhor que a gente teve até no trimestre 5. Mas ainda tinha alguns pontos de melhoria. A gente teve uma certa falha ali na compra de matéria-prima, como o Lucas propriamente já disse, e a gente poderia produzir ainda mais e ainda tinha mais espaço para subir o preço. Então, foi o que a gente tentou fazer no trimestre 7. A gente conseguiu basicamente acertar quase todas as decisões, menos a decisão da matéria-prima, que foi uma das variáveis críticas ali, e foi isso que levou o nosso lucro líquido para baixo, né? Para um nível negativo. Então, basicamente para o trimestre 8, a gente duplicou, né, replicou as medidas do trimestre 7, mas conseguindo ali fazer a compra de matéria-prima efetivamente. Tivemos o maior lucro histórico e chegamos ao nível ótimo ali de preço, né, como o Lucas já tinha mencionado antes. Bom, agora falando rapidinho numa análise mercadológica, a gente, como o Jorge acabou de comentar, a gente foi subindo gradualmente esse preço, e também com isso a gente foi subindo teve um crescimento constante por conta da mudança de posicionamento para uma estratégia premium, né, que a gente viu que era o que o mercado demandava, um crescimento nos gastos de marketing e P&D, e a gente teve uma eficiência de vendas de 100% em 2 trimestres, mas ficou abaixo do ótimo em 2 deles, e como a gente já disse, né, no trimestre 7 ficou muito abaixo do ótimo. Numa análise operacional agora, a gente pode ver que a produção efetiva ela ficou em ascensão, visto a estratégia de maior lucratividade, né, maiores vendas, em paralelo a uma estratégia de maior preço, né, mais premium. E a máxima capacidade ela é acima do limite em todos os trimestres, mas a gente viu que havia espaço para mais investimentos em linha de produção. Falando agora sobre a análise econômico-financeira, a respeito do ROI, tirando a anormalidade que aconteceu no período 7, a gente apresenta um grande crescimento. Sobre a imobilização do PL e sobre os dividendos, aconteceu esse mesmo ocorrido. A gente, tirando esse período 7, aconteceu um imprevisto a respeito da matéria-prima,
De resto, ele teve um grande crescimento, tanto em imobilização do PL, dividendos e o ROI. E sobre o lucro também, tirando a normalidade que ocorreu no período 7, a gente também apresentou um crescimento que foi durante o ano todo. Sobre os planos para o próximo ano da Agretop, uma análise global assim dos resultados do período 5 ao 8º, a gente teve uma maior união entre as áreas funcionais, a gente conseguiu atingir um novo patamar de lucratividade, se consolidando no top 3 do mercado. Então, nosso plano para o futuro é, no âmbito externo, a gente conseguir manter o nosso posicionamento premium e também agir com maiores campanhas de marketing para a gente conseguir expandir nossa marca. Sobre o âmbito externo, a gente precisa melhorar a nossa gestão de caixa e também otimizar a nossa produção. Então, nossas decisões para o nono trimestre seriam a compra de matéria-prima urgente devido ao ocorrido no período 7, a manutenção do preço, a gente também precisa investir mais na produção para a gente aumentar a capacidade produtiva. Como eu disse anteriormente, investir em marketing para a gente atingir um maior mercado, expandir nossa marca, e a nossa meta de vendas para o novo período é 650 mil. Professor, eu acho que você está mutado. Obrigado pelo comentário. Agradeço a apresentação e passo rapidamente a palavra para a equipe 10 comentar sobre a equipe 11. Eu queria comentar que fico muito feliz de ver a apresentação deles, né? Eles conseguiram se sair muito bem, entender a dinâmica do jogo, manter o posicionamento top como eles fizeram a mudança, né, do ano anterior para esse ano e conseguiram manter, assim como ter bons resultados de venda, precificação. Então, queria elogiar. Muito bem, nós estamos nos últimos minutos da nossa reunião. Depois eu vou disponibilizar a assembleia para todos vocês no portal, através do link que vai ser inserido lá. E agora eu gostaria de retomar a sequência de atividades que finalizam a aula de hoje. Então, inicialmente, eu vou disponibilizar a planilha de desempenho, que vocês passarão a visualizar a partir desse momento. Aqui aparece desempenho acumulado na indústria de sets do trimestre 1 ao trimestre 8. O conteúdo é esse link que vocês vão visualizar, o PDF, que mostra as notas atribuídas a partir da TIR. A primeira colocada recebeu nota 10, a segunda nota 9, a terceira nota 8 e assim por diante. E as empresas que tiveram desempenho mais modesto receberam a menor nota a cada trimestre, que foi sempre nota 5. Aqui nós temos trimestres de 1 a 4, de 5 a 8, e ao final a média aritmética calculada com base no histórico do desempenho. Então, eu gostaria de salientar que, apesar da baixa criatividade dos robôs, observem que eles conseguem ser bem-sucedidos por conta da regularidade das decisões. Eu acho que os maiores desafios que vocês, gestores inteligentes, enfrentaram foram os erros incorridos em função do processo de aprendizagem das regras econômicas. Os robôs já conheciam as regras econômicas, não fizeram decisões muito inteligentes e muito mirabolantes, mas também não cometeram grandes erros. Então, só para destacar para vocês, no trimestre 8, o robô NOP, que é aquele que, segundo o Porter, né, teria uma decisão menos criativa, conseguiu a segunda maior nota em termos de desempenho acumulado. Observem, é sempre o desempenho acumulado. O robô top a terceira e o robô pop a quarta. Um destaque para a Ciabot, que conseguiu, no ano 2, tirar proveito da aprendizagem antecipada das regras econômicas, e vamos torcer para que todos vocês, agora, a partir do terceiro ano, consigam colocar em prática essa aprendizagem
e a melhora da qualidade de articulação dos grupos, que a gente pode perceber que houve um grande avanço em relação a esse aspecto. Estou observando que agora nós somos em 35 na nossa sessão, o que sinaliza ainda a ausência de alguns participantes da disciplina. Então, eu pediria que os presidentes fizessem esse monitoramento. A assembleia vai estar disponível para todos no portal. Deixo a todos meu abraço, desejo um bom fim de semana e a expectativa de que para o ano 3 a gente consiga melhores resultados. Finalizo a minha fala trazendo para vocês uma última notícia. E ela vai abrir os desafios da incerteza do ano 3. E a notícia é a seguinte. Eu vou encaminhar a todos os grupos uma cartinha explicando isso que eu vou falar agora oralmente. A empresa fabricante de materiais, ela sofreu no último trimestre uma inundação na sua área industrial. Infelizmente, isso levou o conjunto de materiais que estava já encaminhado para os clientes, ou seja, vocês, a sofrer um processo de contaminação. Então, esses materiais que vocês têm nos seus estoques estão impossibilitados de serem utilizados, o que significa que é como se, nesse momento, o estoque de todas as empresas referente à matéria-prima estivesse zerado. O fabricante está fazendo o levantamento das matérias-primas não contaminadas e, na sequência, vai encaminhar uma cartinha a todas as empresas ofertando os lotes e os valores mínimos que poderão ser pagos por vocês. Então, nós teremos agora, no início do terceiro ano de operações, o desafio de fazer uma análise das necessidades de materiais e se prepararem para essa licitação fechada que vai acontecer nos próximos dias, ok? E que vai preparar a operação do trimestre 9. Então, considerem a importância da matéria-prima para a continuidade das operações de vocês, façam uma análise interna sobre quanto vocês estariam dispostos a pagar. Assim que receberem a cartinha, eu encaminharei também um link no portal para que vocês possam enviar as suas ofertas para os lotes que vão estar sendo disponibilizados. Termino aqui a minha fala, desejando um bom final de semana a todos. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, bom fim de semana a todos, ok? Professor, estou desolada com essa notícia, mas vamos lá. É uma notícia impactante. Eu diria que até agora a incerteza estava só dentro da competição entre as empresas. A partir de agora, no terceiro ano, vocês vão perceber que eu vou começar a introduzir o que tecnicamente nós chamamos de incidentes críticos, que são acontecimentos que vão criar oportunidades e ameaças, entendendo que vocês já assimilaram, né, os principais aspectos econômicos, as regras do simulador. O desafio agora é terem uma agilidade estratégica e adaptabilidade na tomada de decisão. Ok? Abraço a todos e nos vemos em breve.